Boa noite. É um prazer ter vocês aqui hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras Checkmate, um século do Ready-Made, 1913-2013, que é um projeto contemplado pelo edital Conexão Artes Visuais MINC Funarte Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e que tem como mote a comemoração do centenário de criação do Ready-Made pelo artista francês Marcel Duchamp, promovendo 6 encontros para refletir, revisar, criticar, discutir e debater temas de grande relevância que surgem da prática da apropriação, manifesta na produção de artistas contemporâneos que trabalham com objetos, imagens e mensagens prontas. O ciclo de palestras oferece a vocês o laboratório para pensar nos problemas que envolvem a prática da apropriação na arte produzida no exterior, no Brasil e em Goiás. E para tal, nós tivemos aqui já como palestrantes convidados Tadeu Chiarelli, Geortoff e Moacir dos Anjos, e hoje temos o prazer de receber Carlos Sena. Na próxima quinta-feira, dia 18, encerraremos o ciclo de palestras com Felipe Scovino, um dos curadores mais promissores da nova geração carioca. Todos profissionais que atuam como críticos, historiadores, curadores e artistas comprometidos com as questões da arte contemporânea. Continuando o ciclo de hoje, recebemos o artista plástico e curador baiano, radicado em Goiânia, Carlos Sena, que fará para nós a palestra O Artista Embalado, embasada inicialmente por sua dissertação de mestrado e que aborda um grupo de obras que problematizam as relações entre arte e consumo, discutindo a importância da estética da publicidade e das referências da indústria cultural na produção de artistas nacionais e locais e internacionais. Carlos Sena é professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, diretor deste Centro Cultural UFG, dirigiu a Galeria da FAV, foi curador do primeiro Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste e atualmente cura aqui no Centro Cultural UFG a Mostra Arquipélago, Arte Contemporânea Brasileira no acervo do CCUFG, que está em cartaz até sexta-feira, dia 19, nas galerias aqui do lado. Convido quem não viu a dar uma passada até sexta-feira, de 8 às 12 e de 14 às 18 horas. Novamente, obrigado a vocês. Vou passar a fala para Carlos e boa noite. Boa noite. Eu não estou me entendendo com essa coisa aqui. Eu queria só a imagem, fica aparecendo mais coisa. Assim, eu deveria começar, como todo mundo normal, agradecendo ao organizador desse evento de Vida Sobral por ter me colocado nessa fria. Mas eu não sei se eu devo agradecer de fato, porque eu estou bastante enferrujado. Eu estou afastado da sala de aula já tem 5 anos que eu dou em frente à turma para fazer uma aula. E, fisicamente, eu fiquei mais deficiente, fiquei com essa respiração cansada. E 5 anos, uma turma nova entrou da FAV e formou-se. 4 outras turmas entraram. E criou-se um mito, então, de que Carlos Sena era um ótimo professor. Porque aquilo que não tem é o perfeito. E eu apareci 5 anos depois, bastante deficiente, capenga, como vi, acho que eu quebro esse mito. Eu acho que eu preferia ficar como Greta Garbo, lá do Mistério e tudo mais. Mas, enfim, ossos do ofício, estamos aqui. Como é que é? Tá lindo, tá uma maravilha. Vamos ver. Eu preparei para vocês esse assunto aqui chamado O Artista Embalado. Aliás, o Sobral me chamou para fazer essa fala, O Artista Embalado. O Artista Embalado foi o nome da minha dissertação de mestrado há 15 anos atrás. Então, vou fazer O Artista Embalado revisitado. Eu acho que iniciativas como essa, que não é exatamente da academia,
permite uma flexibilidade maior pelo ensino informal. Então, eu vou quebrar todas as regras acadêmicas. 5 anos depois, 15 anos depois, o repertório que foi organizado para essa dissertação, muita coisa se perdeu, não lembro mais nem o que eu disse ali de verdade, mas lembro que o curso chamava Publicidade e Produção Simbólica. E produção simbólica era muito amplo. A produção simbólica que me interessava fazer, então, era arte. E a arte que eu queria saber é qual a diferença entre a arte moderna e a arte contemporânea. Quando que deixou de um sistema vigorar, iniciou-se um outro. Existe essa demarcação, não é? Eu tinha essas questões. Mas eu achava que para fazer um curso da ECA, USP, que tinha professores brilhantes, para falar de publicidade, eu tinha que aproveitar algo disso que estava nos ofertando. Então, eu resolvi investigar algum tipo de arte contemporânea que tivesse usado como estratégia elementos da publicidade, do tipo embalagens, caixas, latas, garrafas, etc. Eu mapeei, então, um corpus que, assim, voltando de trás para frente, tinha, então, Jacques Lerner, Cildo Meirelles, Valtércio Caldas e Rauschenberg, Armand, Andy Warhol, troquei o lugar dos dois, e Marcel Duchamp. Quando você chega em Marcel Duchamp e descobre a ideia do Red Beige, parênteses, eu preciso dizer aqui para vocês que Baudrillard, Umberto Eco, Subirates, Brzezinski, etc., etc., aquilo que deu sustentação para minha fala, muitas vezes as coisas, a maneira como eles me ensinaram a enxergar o mundo e a perceber, se entraiou de tal forma do meu discurso, que hoje eu vou me limitar a contar um caos, como se tudo isso agora já fosse meu, tá? Assim, não vou fazer. Segundo Baudrillard, ele falou isso, falou aquilo, não vai ter isso. Mas, claro que os iniciados, né, desses pensadores, saberão onde eu fui buscar minha fonte. E vou me debruçar com mais cuidado para fazer uma iniciação para alguns de vocês que precisariam, na verdade, iniciar, mesmo na questão do Red Beige, não é, do pensamento, não subestimando o público. Mas é que o meu discurso é de tal forma, tão básico, tão elementar, que eu atinjo, creio eu, satisfatoriamente essa primeira plateia, de maneira que eu vou pedir, assim, um pouco de paciência para os meus colegas, parceiros, artistas já iniciados, e vou me dirigir a esse outro público. Fica aí. Bom, voltando para o artista embalado. Antes de me decidir sobre que caminho, que trajetória que eu ia, eu quero fazer uma retrospectiva, eu quero pessoalizar um pouco mais isso e dizer como que surge esse meu interesse, não é, por essas questões ao longo da minha vida de artista, e que um dia isso vai culminar numa dissertação de mestrado da academia. Isso é uma artista chamada Lotus Lobo. Em 1970, eu já morava, desde 1968, 69, 70, eu morava em Belo Horizonte.
E eu vi construir uma coisa ali do Parque Municipal chamada assim, Palácio das Artes. Eu que gostava de ser artista do interior, Palácio das Artes era uma coisa muito pomposa. Estavam fazendo uma vitrine enorme virada para a rua, e um dia, em 70, esse Palácio das Artes ficou pronto. Claro que como eu não era diretamente ligado ao meio, eu não lembro exatamente de Cildo Meirelles queimando galinha ali atrás do Palácio das Artes, não. Mas eu lembro que, saindo dos jornais, que o palácio foi inaugurado, inventamos um passeio, eu, meus sobrinhos, minha irmã, do parque, vamos levar os meninos do parque, e vamos pichar, morávamos muito perto do parque, e vamos passar pela frente do palácio, porque tinha as vitrines, eu ia olhar, vamos entrar? Vamos. E assim me deu taquicardia entrar pela primeira vez no espaço de arte, e o bacana, que já era um espaço de arte contemporânea. Então, meu primeiro contato de arte, de verdade, consciente, era arte contemporânea. Claro que eu já tinha visto Ouro Preto, já tinha visto a arte da Feira Hippie, ou de algumas galerias de Belo Horizonte. Mas essa era uma estrutura mais profissional. E eu entro nessa exposição e eu me lembro exatamente das gravuras da Lotus Lobo, que aqui eu não sei se dá para ver, tá. São nome de mulheres das gravuras, são rótulos de manteiga, e com nome de mulheres. Nome e sobrenome de mulheres, sobrenomes muito pomposos. Tem vários rótulos. Maria, Neuza, todos nomes de mulheres. E Onesima Ribeiro Castro do Nascimento, Berenice Machado de Oliveira Lima. Você não sabia se eram exatamente mulheres da tradicional família mineira, né, da família fazendeira mineira, os fazedores, os fabricantes de manteiga, mas o que eu estava em contato ali nesse momento era com a técnica da apropriação. Eram rótulos de manteiga, que no primeiro momento eu não tenho esse espírito crítico, para saber que se são mulheres, se são de famílias assim ou assado, isso é um tempo que me leva a refletir sobre isso. Mas rótulo de manteiga no lugar onde deveria existir pintura, desenho. Nos quadros tinha rótulo de manteiga. E tinha também essa alusão a um certo repertório, digamos, barroco, dessas estamparias que estão nos oratórios, enfim, que faz parte do imaginário mineiro. Também eu não tinha essa consciência para comparar. Bom, me lembro dessas gravuras e me lembro de, na mesma exposição, tinha uma grande peça, um grande objeto, de uns 3 metros de diâmetro, que fingia uma concha aberta, tipo aquela concha da Vênus de Milo, uma coisa assim. Uma curva assim e outra aberta. E elas eram feitas com essas latas de queijo tipo reino. Bom, durante muitos anos eu fiquei achando que esse trabalho também era da Lotus Lobo. Depois que eu descubro que essa artista dos rótulos de manteiga era Lotus Lobo, eu também fiquei achando que também as latas seriam da Lotus Lobo. Eu nunca achei a prova disso, não. Que era ou que não era. Mas o que importa é que eu estava ali diante de uma escultura toda realizada com coisas da cultura industrial, com latas, não é? Lá também produto mineiro, que casava bem com aquela outra, dos rótulos, e uma coisa viva, direta, da vida, não é? Agora eu sei, do consumo, e que estava ali fingindo uma concha aberta. Eu estava não só diante da técnica de apropriação, mas também diante de um ready-made, tranquilamente. Isso em 1970. Posteriormente, eu saí de Belo Horizonte e vou morar em Brasília. Em Brasília eu fiquei 2 anos, em 2003. Em 2003 eu mudo para Goiânia. Em 73, aí isso. Em 73 eu mudo para Goiânia. E eu troco os nomes, as datas, e é por isso que se eu falar assim,
Segundo o Restani, pode acreditar que foi o Baudrillard, tá? Não dá muito certo comigo e eu não estou fazendo aquele roteiro acadêmico mesmo aqui. Bom, mas então, em 73 eu chego a Goiânia e na rodoviária de Brasília eu compro um livro, e esse livro era um Correio da Unesco, um livro de bolso, chamava assim, As Três Faces da Arte. Da arte, de novo, da arte eu comprei. E esse livro me iniciou, de fato, na arte contemporânea. Dele tinha, então, agora esse eu acho que eu vou acertar assim, tinha um artigo do Restani, que falava de arte do Ocidente, e tinha essa imagem do Andy Warhol afundando numa lata de sopa. Era uma imagem PB, não era essa capa da revista Esquire, que foi publicada na revista masculina, como aqui está falando, e que foi publicada em 69. Chegou aqui um pouco defasado, ou um pouco depois, em 73, eu tomo consciência dessa imagem. Ela foi criada exatamente para a revista, para ser a capa da revista, não é uma obra do Warhol, eu nunca descobri também o fotógrafo, não. Mas é a minha primeira imagem de arte contemporânea. De fato, que eu vou ver vai ser pop art. Não vai ser nem Duchamp, vai ser pop art. Assim, uma imagem impressa. Era um artigo interessante, que introduzia um tanto de artistas novos, lembro deles até hoje, tem um livro até hoje, bastante velhinho, muito ácaro. Bom, quando eu vou fazer, então, essa história do mestrado, eu linko essas duas coisas. Esse começo meu, que foi, não é, com a arte contemporânea, com as embalagens que eu já conhecia e tudo mais, eu estava, na verdade, procurando uma maneira de me apaixonar pelas embalagens, e essa paixão vai virar uma série de objetos que, quando você está fazendo uma dissertação, quando ela parece um beco sem saída e uma loucura, você tem marcado por ali, é bom você ter uma válvula de escape. Aí eu crio uma produção paralela desses objetos e vai ser interessante por isso. Mas o mais interessante é que, nesse mergulho, eu acabo descobrindo o ready-made. Segui, quem não sabe por onde eu me inicio na arte contemporânea. Começo pelo Marcel Duchamp, ele é o princípio, não é? Que caminho eu sigo? São diversos. Eu segui a trajetória do objeto do século XX. Não é? Aqui, claro, eu estou fazendo uma abordagem específica da embalagem, mas eu segui a trajetória do objeto do século XX. Essa imagem, ela é tão forte, a ideia do ready-made, do pronto feito, porque o artista faz um deslocamento disso que foi criado, que foi gerado para alguma função, para a extensão e conforto do corpo do homem. Não é? Para que existe um banco para o sujeito repousar, uma bicicleta, ao contrário, para o sujeito se mover. Esses dois contrários se encontrando aqui e completamente disfuncionalizados. O banco não serve mais para sentar, a bicicleta não serve mais para mover. Os outros dois articulam agora uma outra possibilidade. Que possibilidade é essa? Isso foi deslocado a um estágio de coisa. Os meus alunos sabem o que é essa coisa, né? Perdão quem já ouviu isso, vou repetir. Eventualmente, vou falar igual eu falava. Uma pedra na praia do Tocantins, um seixo rolado, uma pedra daquelas que tem centenas, milhares nas praias do Tocantins. Ela está no seu estado bruto de coisa. Ela é aquilo que ela é, ponto final. O homem civilizado, ele sente a necessidade de nominar tudo, de conceituar tudo, de explicar tudo, de justificar todas as coisas. E a primeira coisa que ele faz, então, é a dominação.
natureza e diz, pedra, um determinado governo, pedra, que é diferente da árvore, do céu, da nuvem, do rio, da areia, não é? Todas coisas e tudo coisa dominada. Eu, turista da cidade, resolvo carregar uma pedra dessas para mim. E da minha casa, ela deslocada do seu contexto, ela vai segurar uma porta. Ou, dou de presente para o Sobral, ele vai usar como peso de papel. Não é mais coisa, é objeto. Ganhou uma função. A função agora lhe coloca no outro circuito, no outro entendimento. Vale dizer também que os objetos são criados para responder a essas funções. A mesa para segurar todo esse aparato aqui, o computador para projetar imagem, o microfone para projetar minha voz, a cadeira para repousar, a roupa para eu vestir, o sapato para proteger o meu pé, o óculos para me fazer enxergar. E são essas funções que originaram esses objetos. Sem as funções, eles seriam obsoletos. Eles seriam o que não deveria existir. Estariam no estado de abstração. Se a coisa não tem função nenhuma, ela é abstrata. Só a arte pode alcançar isso. A genialidade dele é deslocar isso, que tinha então a função, para um plano não funcional, para um outro território, para um estágio de coisa pura. Para quê? Não é? É a outra coisa do homem. Para quê? O que significa isso? Sempre a necessidade de aquilo funcionar de alguma maneira. Olha, se for no campo da arte, serve para ser visto e comparado com as outras coisas de arte que nós conhecemos. Por exemplo, como a escultura, porque é tridimensional, seria uma coisa óbvia fazer essa comparação. Uma escultura. Altura, largura, profundidade, escultura. Mas escultura, antes do handmade, é aquilo que você modela com suas mãos, ou que retira os excessos e deixa ficar só a escultura. Um bloco, uma pedra, tira tudo que não é escultura, que a escultura está lá dentro. Essa é a ideia da escultura tradicional. No handmade, então, ele vem ocupar esse lugar das esculturas tradicionais. O que ela está fazendo ali? A provocação, a perturbação dela está onde não devia, é que é a grande sacada. Creio eu, tá? Ela pode ser observada pela forma estranha, incomum, isso virou aquilo, não é? Bom, o sujeito que fez isso em 1913, o Marcel Duchamp, disse que ele fez só para poder bater o dedo na roda de bicicleta e ela girar na cozinha. E, de fato, isso vai ficar perdido durante um certo tempo, e só em 1921, quando acontece a primeira exposição de arte contemporânea, aliás, antes disso, em 17, até Sturm, uma revista do expressionismo alemão, ela publica, faz uma reportagem com o Marcel Duchamp, que é bom dizer que desde o início, essa não é uma foto de alguém qualquer, é uma foto do Man Ray, um dos grandes gênios da fotografia também, contemporâneo de Duchamp. Então, assim, ele fez os seus insights, realizou, mas isso foi documentado. E essa documentação, uma hora, veio à tona, primeiro através dessa matéria, da revista, ela foi publicada. E depois, isso veio na exposição de 21, a exposição do surrealismo, que o Tadeu já comentou aqui, já mostrou a imagem do salão que ele trançou aqueles barbantes inteiros. Tinha muitas intervenções do Duchamp, tinha um corredor de artistas,
que representava o alter ego de cada um, onde ele criou um personagem feminino chamado Rose, é assim mesmo, tá? Afetado. Rose Selavi. Tipo, a vida é rosa, né? É um trocadilho. E ela apresenta também, primeiro, numa vitrine, esses objetos. Uma série deles. A fonte, que é um vaso sanitário que ele virou de cabeça para baixo, batizou de fonte, um cabide, uma pá de neve, uma série de objetos. E vai ser a primeira vez, mas esse feito vai ser cada vez mais recorrente e parece que dá um tranco no sistema e é celebrado como essa figura espetacular. Já era muito conhecida essas histórias dele. Bom, a partir daí começa uma série de estratégias de reconhecimento ao Marcel Duchamp e ele vai ficando como uma possibilidade mais inteligente, digamos assim. Isso de tal forma, dos anos 70, irá culminar, digamos assim, na arte conceitual, a arte da ideia. Eu trouxe aqui essa série de exposições dessa roda de bicicleta, em diversas exposições diferentes, pessoas fotografando com ela, todo o aparato museológico, base, praticáveis, iluminação especial, até culminar nessa última aqui, onde ela está repetida, em vez de uma roda só, ela é agora um múltiplo, são duas pá de neve, quase tudo ali está duplicado, porque foi o Diabo Veste Prada, Prada é uma marca italiana, que resolveu editar, né? Sobral tem outras datas de outras pessoas que imprimiu esses múltiplos do Marcel Duchamp. Esse diz respeito a essa edição da Prada, que resolveu reeditar Marcel Duchamp, as obras do Duchamp, do Man Ray e do Picabia, um artista cubano que também era amigo dos três, que era tão genial quanto. Bom, esses feitos, essas idas e vindas, essa espetacularização da arte, vai imprimir o Marcel Duchamp de tal forma na nossa cultura, claro que houve toda essa ruptura de uma arte tradicional para a arte que vai lidar com apropriação, com intervenção, né, com a ideia no lugar da arte. Vai ter uma ruptura muito grande. Eu queria até retomar, bem assim, da arte tradicional, pensa uma arte muito realista, uma arte que imitava o mundo perfeito e que tinha um código rígido de expressão. Vou ver se eu lembro os 6 elementos que constituem, então, esse código da tradição. Ele era uma arte que lidava com luz e sombra, não é? Com perspectiva coloca a noção de volume, com a cor correta do objeto, a textura adequada de cada coisa. Só lembrei de 4. Anatomia de cada coisa também era um dos dados. E o detalhe, o último elemento. Um artista que dominasse isso, imagina, ele sabia imitar o mundo de maneira perfeita. A arte, não é, de um tempo onde o único status, quem poderia dizer que tinha esse status de objeto, eram os objetos de arte. Só ela era autêntica. E o que era autêntico era a presença da mão fazedora do artista dela. Era o seu caráter de ser insubstituível, não é? Bom, ela cumpriu uma função no mundo. Ela documentava coisas, lugares, pessoas. Ponto final. Era toda a função da arte. E
Um dia o homem foi capaz de criar um outro mecanismo mais eficaz para isso. Ele criou uma câmera fotográfica, faz assim, já capturou toda a coisa, o lugar e a pessoa. A arte ficou sem função, ela se reinventou e ela se transformou. Ela virou arte moderna. Ela ficou em alguns momentos racionais, em alguns momentos fantástica, criativa, no outro momento abstraiu, no outro momento expressava as dores da alma. Enfim, ela foi se reinventando para ela ter uma validade por si, para ser um objeto de culto, e reinventando um modelo disparado que é o conjunto deles. Então, assim, num período muito curto, menos de 20 anos, nós vamos chamar todas essas transformações, cubismo, fauvismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, construtivismo, todos os ismos, ao conjunto deles, um nome genérico, coube depois, chamar de arte moderna. É essa arte moderna que parece que chegou no momento limítrofe ao longo da história, e eu gosto de pensar que uma época marcante disso é o deslocamento dela da Europa para os Estados Unidos. Ali, ela vai chegar numa tensão tão grande que ela vai virar uma pintura, uma única cor, a color field paint, né? Assim, pintura de campo de cor. Ou ela vai virar o puro gesto, o action paint. Mas são situações tão limítrofes que parece que não poderia mais, nesse momento, evoluir. E os ensinamentos que ficaram lá atrás, eu não citei, do dadaísmo, que por um determinado momento o Duchamp também fez parte disso, ou também do surrealismo, essas coisas ficaram assim meio latente em alguns objetos, algumas colagens que foram fundadas dentro desses dois movimentos, e parece que ali, por volta dos anos 50, isso veio à tona em forma de uma nova abordagem desses objetos, como se fosse um rótulo genérico, um neodadaísmo, não é? Ou alguns pensadores gostam de chamar de o American Way of Life, né? Objetos que expressavam o modo de vida americano. Bom, claro que tudo isso vai reforçar o precursor dessa história, o Marcel Duchamp. E o Duchamp vai ter uma vida muito longa, ele vai se dar o luxo de afastar 20 anos da arte, apenas para jogar xadrez, e isso como atitude, não é? Depois vai ser artística também, ele era um campeão de xadrez. Bom, mas essa nova abordagem do objeto, ou os objetos ready-made do Duchamp, em enfrentamento com esse mundo, que era o mundo da representação naturalista, que imitava as coisas reais do mundo, ou que deslocou para o plano da fantasia, podia perceber que era muito mais radical. Agora era uma imersão no mundo de verdade, no mundo da industrialização, no mundo dos objetos, daquilo que o Baudrillard vai chamar de sociedade dos objetos. Que temos zilhões de objetos à nossa disposição e que somos completamente dominados por eles, não é? E que vivemos à mercê deles. Toda a nossa personalidade está moldada pela a escolha deles e a presença deles da nossa vida. Bom, e assim que é. Eu acho que eu devo passar dessa imagem aqui das exposições do Duchamp, vou reforçar mais uma vez aqui, criador e criatura, e dizer, é uma coisa banal, ali estava espetacularizada, porque tudo da sociedade de consumo
é também a sociedade do espetáculo. Então estava espetacularizado. Ganha uma aura que é do museu. Não é mais mesmo o vaso sanitário igual tem na privada. Não é mais o banquinho da cozinha nem a roda de bicicleta mesmo. Tem uma aura especial. E que aura é essa? A ideia do gênio fazedor. Qualquer um podia ter feito isso, que é o barato. Mas não fez. Quem fez foi ele. E essa que é a sacada, que é o insight. Só é arte porque ele quis que fosse. Só é arte porque ele já tinha um reconhecimento público. Você não consegue desassociar o ready-made do Marcel Duchamp. Uma coisa está diretamente ligada à outra. A presença do artista ali, genial, é tão forte quanto. É a autoridade do artista que repousa sobre essa coisa que qualquer um outro feito seria uma coisa banal. Bom, é uma exposição do fim da vida do Duchamp, quando ele vai, então, falar que, mesmo jogar xadrez era uma atitude artística e tal, ele faz isso em forma de performance, com essa modelo nu, jogando na galeria durante, digamos, um vernissage, coisa assim. Bom, o Duchamp é precursor de tudo, tá? Da instalação, da performance, de tudo, do objeto. Se você for encontrar, você vai encontrar uma série muito grande. Eu gosto, e escolhi para essa fala, esse trabalho da exposição do surrealismo. Essa é a Rose Selavi, o alter ego de Marcel Duchamp, uma foto do Manri. Mas é um traveco muito esquisito, não é? Ele não ficou bem de mulher, não. Mas está aí a foto. Ele vai brincar essa foto, vai tomar um objeto da cultura industrializada, um perfume chique, no estojo, um perfume chamado Bella Lane, Eau de Voilette, água de cheiro, água de tocador. Ele vai pregar do rótulo, onde teria uma heroína bonita, ele vai pregar a foto do traveco. E nós sabemos que uma das estratégias da publicidade, eu preciso fazer um parêntese assim, rapidinho, para dizer assim, que antigamente os objetos eram feitos para durar. E eles duravam 300 anos. E você herdava o espólio das famílias. A cadeira do meu avô, a cama do trisavô, a louça da bisavó, e assim era a sociedade. E teve uma primeira revolução industrial, do início da passagem do século XIX para o XX, mas esse sistema continuou sendo dominante. E só a partir das estratégias da Bauhaus e depois de uma série de outras transformações, e principalmente do mundo ter entrado em crise pela superprodução de objetos que não tinha para onde escoar. Eu vou comprar cadeira porque se eu herdei a do meu avô. Cama para quê? Se eu herdei a do meu avô. A economia vai dar um tranco. Não vai funcionar dessa maneira. Bom, isso vai culminar numa Primeira Guerra Mundial. Depois, algum tempo depois, terá uma Segunda Guerra Mundial. E quando acontece, então, essa segunda, os Estados Unidos lidera os países aliados, e uma das estratégias que ele faz é bombardear os campos de concentração com mensagem aliada a imagens. No caso, eram pin-up girls e ameaça de tortura para os inimigos. Se eu te pegar, eu te faço isso, te faço aquilo, te faço aquilo outro. Olha, você poderia, ou então tirando sarro, você poderia estar com essa, entre aspas, né? Essa mulher gostosa na cama, não sei o quê, mas você está no frio, na neve, com fome, tarará, tal. Por que você não se entrega? Essas coisas, essa pressão psicológica, que esse bombardeio de imagens que foram feitos, ajudou muito a acabar com a guerra, a minar por resistências, a render, não é? A países se renderem. E essa experiência, depois os Estados Unidos, que era um país que agora estava se industrializando muito,
vai usar para publicidade, vai criar a publicidade. Até então, o que existia era a propaganda. A publicidade vai operar com essa diferença. Uma imagem, não é, ancora uma mensagem. E os dois juntos são fatais para dominar a vontade alheia. Você pode fazer o que quiser psicologicamente com o sujeito, aliando a imagem à mensagem. Bom, é esse tranco que o Duchamp está dando aqui, claro que isso é em 21, mas ele já está sacando essa força da imagem e da mensagem, e ele coloca aqui uma contra-mensagem. Ele coloca essa figura esquisita e assim, a ideia de que compra um perfume bonito e tem uma heroína bonita, uma atriz do cinema, será que eu vou ficar bonita igual ela? Vou ficar sensual igual ela? A ideia é essa, psicologicamente é essa. Agora, se é feia, pô, eu não vou querer comprar esse perfume. Será que eu vou ficar esquisito igual esse traveco? Será que esse perfume é para a minha categoria social? Não é? Ou é para essa outra categoria? Bom, esse tranco do Duchamp é um dos primeiros que eu acho interessante para pensar esse sistema dos objetos, o sistema das embalagens e de trocar o seu sentido. E também porque é um ready-made. Não é? Então, assim, também é arte, porque o artista diz que isso é arte. Em 1900, eu tenho aqui, tudo aqui. 1956. Chama-se Richard Hamilton. É um artista inglês. Em 56, a Inglaterra está fazendo uma feira mundial de indústria. E ela resolve mostrar os seus produtos industrializados e cria um mote, que a última Bienal de Veneza recriou essa exposição, chamada assim, Today is Tomorrow. No inglês é péssimo, tá? Assim, hoje é amanhã. O futuro chegou. Essa não é a ideia do moderno? Um objeto novo substitui a outro novo, ininterruptamente, o tempo inteiro tem coisa nova para se consumir. O Richard Hamilton coloca isso. Nesse momento, um mundo completamente preenchido, um mundo cheio da presença desses objetos industrializados. Um lar confortável. Aqui já tem uma cultura ao corpo, o cara está saradão, a mulher é uma sex symbol. Enfim, tem televisão, tem mass media ali, romance, né, revista romântica, filmes de cinema, gravador, aspirador de pó, o planeta projetado lá em cima, enfim. Era uma casa ultra futurista. A ilustração do Richard Hamilton é uma colagem à moda dadaísta. Ela, juntamente com um conjunto de artistas, elas foram encomendadas para ilustrar aquele ambiente, para criar uma espécie de painéis para a exposição dos objetos industrializados. Só que essas novas imagens que apareceram, principalmente as do Hamilton, chamou muito mais atenção que toda a feira industrializada. Vai sinalizar um marco na arte. Esse encontro dessas figuras da cultura de massas, dos mass media. Também é a primeira vez que aparece escrito na arte pop, que aqui no caso é um pirulito. Não é? Nos Estados Unidos vai ser associado a popcorn, a pipoca. Mas esse pop, que é aqui no caso da Inglaterra, talvez fosse de popular, sim. Embora mais tarde o povo vai negar isso. Bom, esses objetos que estão aqui representados, eu diria que já faz parte dessa nova realidade que a publicidade moderna está imprimindo no mundo. São objetos descartáveis. Objetos feitos para não durar. Objetos efêmeros, com vida programada.
Assim, o meu exemplo disso é a tal da geladeira. Você compra uma geladeira, chega em casa e fala assim, para justificar ter gasto dinheiro, ela tem 2 anos de garantia. Isso passa uma falsa ideia de que se acontecer alguma coisa durante 2 anos, você vai trocar por uma outra nova. Não vai, não. Não vai, não. E o pior que isso, ela não vai dar problema nenhum durante 2 anos. Mas passou 2 anos, ela faz assim, tucu. Cada hora de trocar a geladeira. Acabou o tempo funcional dela. E nós vivemos nessa sociedade, desses bens efêmeros, descartáveis, feitos para não durar, e somos instigados a consumi-los ininterruptamente, substituindo-os o tempo inteiro por novos objetos. E quem não estiver disposto a ser assim, não é muito bem sucedido na nossa sociedade, não. Você tem que trocar de óculos, de tênis, de roupa, de casa, de computador, de telefone, de tudo o tempo inteiro. É assim que é, já tem um novo modelo, e você corre atrás dos novos modelos. É cruel? É. Mas é isso que move o sistema capitalista, é isso que move o consumo, e é isso que gera a mão de obra. Tem sempre coisas para vender, tem sempre emprego para as pessoas, por conta que as coisas têm uma vida programada. Claro que se no final do século XIX vamos saber fazer objeto para 300 anos, hoje em dia, com a quantidade de tecnologia, de conhecimento, de sabedoria que ela acumulou, eles teriam capacidade de fazer para durar 1000, mas isso daria um tranco do sistema, não seria de nada vantajoso. Bom, isso aqui é o que, gente? Estou perguntando, vocês podem responder. Quem se arrisca a dizer o que é isso? Uma corda lá. 2 latas de cerveja, foi isso que eu vi? 2 latas de cerveja? Não é. Cadê o Benedito, hein? Benedito não veio hoje. Ele levantou a questão aqui do simulacro. Do simulacro. É Denorex. Finge que é, mas não é. Não é 2 latas de cerveja. São 2 esculturas modeladas à mão e que comenta a presença da cerveja no mundo. Pintada à mão, com todos os erros e o vacilo de uma figura humana, que não é uma máquina, que não é precisa. Então pode notar que tem diferença de uma para outra. Uma está vazia, a outra está cheia, tem uma discussão aí de peso, de densidade, que são discussões da escultura, sim. Elas são soltas nessa base, cheia de presença de dedos do sujeito, e o Leo Castelli, um galerista americano, ele comentou que ele vendia de um tudo. Ela falou assim, olha, se alguém me mostrar uma lata, falou de sarro, né? Se alguém mostrar uma lata de cerveja e disser que os folclores da arte, né? A gente nunca sabe se as histórias são verdadeiras, não. Se alguém mostrar uma lata de cerveja e falar que é arte, eu vendo a lata de cerveja como arte. E o Jasper Johns, não é, estava lá e resolveu então fazer isso. Ele fez isso antes que o Warhol, porque ele fez então em 60. Em 62, 2 anos depois, na mesma galeria, o Andy Warhol vai apresentar essas que também não são latas, é apenas a imagem da lata, é menos lata ainda do que a do outro, não é? Mas que vai comentar a presença desses objetos vulgares, efêmeros, pop. Ele vai achar uma explicação de que ele escolheu para essa exposição as garrafas de Coca-Cola e as latas de sopa Campbell's, que elas existem desde 1900, essa sopa, nos Estados Unidos, e elas, a Coca e a Campbell's, são considerados um fator de unicidade nacional. Assim, um mendigo de rua, que está tocando fogo lá no lixo para sobreviver do inverno, e ele ganhar algum trocado,
ele pode ir num supermercado e comprar uma lata de sopa. Ela não é tão cara. Ela pode alimentar um pobre. Mas se você for da cozinha da Casa Branca ou de Beverly Hills, nos Estados Unidos, você vai encontrar também. Coca-Cola também. Em qualquer camada social, cultiva-se esse tipo de coisa, e isso faz parte, então, desse modo de vida americana. Esse modo de vida americano, na verdade, tem esse Jasper Jones, digamos, está mais ligado aos encenadores da vida americana, gente que tenta criar elementos de uma cena americana, ou instalações, ou objetos, etc., enquanto o Arron estaria mais ligado a um outro segmento chamado os paginadores da vida americana. A cultura do supermercado, aquilo que está lá, e que é banal, e que é descartável, e que agora é migrado para o território da arte, com preço exorbitante, caro, para o público fino, aficionados de arte, não é porque a autoridade do artista falou que isso é arte, naturalmente. Agora, tanto faz se é uma lata, ou se é uma garrafa de Coca-Cola, ou se é um retrato de uma atriz, ou um acidente de carro, uma cadeira elétrica, a cara do presidente, ou de um criminoso, tanto faz, tudo é belo. Tudo é belo. Na cultura de massas, tudo é belo. Né? E no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 minutos, então dá uma chance ao qualquer. Talvez você não goste de sopa de tomate nem de sopa de vegetais, e por isso você não compraria. Mas tem sopa para todos os gostos, tem de todos os sabores. Claro que tudo isso aqui é um conjunto, é uma obra só. Mas essas sopas, a diferença é que o artista agora não vai ser aquele artista criador, ele está fabricando em série. Com o Redmade, a obra já perdeu a aura. Que aura era essa? O seu caráter mágico, que falava que ela era autêntica, insubstituível, tinha presença da mão do artista. Agora não. Com o Redmade, ela quebrou a aura. O que o artista fez? Não fez, ele só pensou. Ele associou isso com aquilo, ele introduziu isso, deslocou isso para outro campo, essa é a história. Agora, esse outro dá um passo adiante. Ele faz e destitui de vez essa noção de ser objeto único exemplar. Os objetos passam em série. De que tamanho é a série? Também não é como as gravuras. Uma série tem 200, 100, 300, 50, ao gosto do artista e da quantidade de cliente que ele vai engendrar na vida. Nesse outro sistema, o artista botou uma fábrica, The Factory, para fabricar, com muitos assistentes, para fazer serigrafia, para apropriar de uma imagem, de imagens qualquer, dos mass media, que ele escolhia. Quem fotografou a cara da Marilyn Monroe? Do quadro dele, ninguém sabe. Era uma foto de Hollywood. Mas, na versão dele, ganhou uma dimensão de Mona Lisa. Ela é tão importante para o século XX como a Mona Lisa foi lá, no Renascimento. Então, essas são questões tão diferentes que vai ampliar, não é, essa potencialidade da arte. E dentro delas, esses objetos de séries infinitas. Até hoje, o Warhol é reproduzido ainda pela fábrica, ainda saem novas imagens. Claro que as que estavam em vida, com a assinatura dele e tudo mais, estão valendo fortuna. Mas, como o Malraux já previu, que esse mundo da industrialização, da superabundância de imagens iria propiciar um museu sem paredes. Imagina um mundo tradicional, o único lugar de contato com as imagens era nos quadros e das esculturas. No caso, digamos, os legados sagrados, santos.
ligado ao mundo profano, aquelas esculturas de outros deuses, etc. Ali era todo lugar que você estava em contato com a obra de arte. Agora não, zilhões de imagens te invadem por todos os poros, o tempo inteiro, por todas as mídias, pelo computador, pela sua caixa de correio, te despejam do trânsito, das revistas, do cinema. São zilhões de imagens à disposição. E são dessas imagens à disposição, dessa vulgaridade, dessa banalidade, desse mundo completamente cheio de imagens, é que essas são pensadas e são reinseridas no outro circuito mais chique, mais fino. E aí ele vai ter uma sagacidade, uma genialidade. Por quê? Se nós pensarmos todas as obras de arte que existem no mundo, as mais famosas, as mais tradicionais, a que cristalizou mais do gosto das pessoas são os quadros. O quadro, o canal quadro é mais consumido que a escultura e que as outras modalidades todas. Então, quando ele lança a mão, não da lata de verdade, apenas da imagem, reinsere como um quadro sofisticado. Não é mais uma lata como a do supermercado, porque existe um aparato de toda uma indústria que está ali para te promover, para difundir essas novas imagens do mundo. Essa 32 latas de Campbell's foi a que passou. Essa agora é uma mostra na Escócia que marca os 20 anos da morte de Andy Warhol, numa exposição na National Gallery em Edimburgo. É um museu tradicional, com colunas ao modo, né, não é neoclássico, é neoclássico, a moda grega, e que foram engolidas, digeridas, gravadas, como display do mundo da publicidade. Revestiu todo o museu, uma puta publicidade para falar: Andy Warhol está exposto aqui. Você não sabe mais onde termina a arte, onde começa a publicidade. As coisas começam a se misturar. Claro que uma lata dessa, se ela se deslocar aqui, eu levar para minha casa, para minha coleção, ela vai ganhar um status de, pelo menos, um objeto especial de comemoração do chá e tal. Então ela ganha um plus a mais. Bom, da mesma forma, quando completou, nos anos 80, ainda vivo, o Andy Warhol dá essa roupagem nova para as latas. Coloca essas cores ácidas, essas cores exuberantes. E essa também é uma das grandes mágicas. Tem sempre uma lata nova para ser consumida. Uma lata com cores como se fossem assim, embaladas para presente. Isso dá uma vitalidade a elas, que mesmo muitos anos depois, se nós pegamos essas latas e podemos inserir em qualquer exposição contemporânea, elas têm uma atualidade, elas têm uma cara do presente, uma cara de hoje ainda. Bom, a própria Campbell's, a lata, vai encomendar uma série dessas, vai comprar uma obra grande assim, de uma coleção de Warhol, vai editar mais uma série nova e comercializar. E essa já é dessa série nova, com a cara que o Warhol criou. Mas eles vão criar as latas com as cores do Warhol. 50 anos depois da morte dele. 62, não é da morte dele, é porque eu falei com isso. É assim. 50 anos depois que essa lata entrou para a arte, foi assim que se deu a história. Agora, ela fez a arte voltou para a indústria. Fez essa troca, assim como você me usou, agora nós vamos fazer. E eles imprimem esses rótulos comemorando 50 anos da arte da sopa.
Porque imagina a publicidade que é para Campbell's isso aqui. É maravilha, pro resto da vida vai vender essa lata de sopa. E mesmo que eles inventarem outras latas, essa aqui vai sempre continuar existindo, ela tem o seu lugar na história, ela não vai desaparecer, faz parte já da tradição. E é esse reverso que ela faz, ela inventa essa cara nova e lança, comemora essa edição comemorativa com o autógrafo do Arrol, com a cara dele, explicando essa abordagem dele da lata. Bom, esse é um trabalho meu, é de uma série que eu chamo-se de proto-objetos, que eu narrei. Durante a minha dissertação do mestrado, eu senti necessidade de me aproximar mais disso, e aproximar de maneira visceral, e também fugir, em alguns momentos, criar uma fuga criativa, e comecei a criar esses objetos. E eu sou latino-americano, eu não sou um consumidor americano, onde vejo o mundo todo feito para o sucesso, para a descartabilidade programada. Para que eu preciso de uma garrafa de Coca-Cola? Não é? Um americano. Assim, eu só preciso do líquido da Coca-Cola. Ela me seduz a compra. E assim que eu beber, ela é descartável. Ela foi feita para ser substituída ininterruptamente. Toda vez que eu tiver sede, uma nova Coca-Cola estará ali à disposição, ou a lata de sopa Campbell's. E nesse mundo, nesse sistema do consumo, da autoindustrialização, não tem muita escapatória. Só tem duas possibilidades. A descartabilidade programada, não é? Ou seja, as coisas vão parar mesmo no lixo e poluir o planeta, ou a reinserção dessas coisas na ordem de consumo de maneira reciclada. Ou seja, eu pego todas as garrafas de Coca-Cola, trituro e fabrico novas garrafas de Coca-Cola. Pego as latas, amasso, derreto e fabrico mais latas. Só. Não tem outra possibilidade. Ou é lixo ou é descartabilidade programada. A lição que o Duchamp nos ensinou, então, a partir de 13, é que nós, artistas, podemos criar um desvio. Nós podemos criar um desvio. O simples fato de comentarmos a presença dessas coisas no nosso sistema, desses objetos no nosso sistema, já é um viés que não é essa dupla programação. Então, eu, como artista, eu posso deslocar a sua presença obsoleta para o território do museu. Ele me ensinou isso. Ele me ensinou isso. Agora, eu não vou deslocar ao modo de um Arrol, porque eu não sou da cultura do espetáculo. Eu não sou de um país milionário. Eu sou de um país latino-americano, emergente, e que lida com essa pressão, com essas mazelas do consumo exacerbado, e que entende que até a questão da ecologia, a preocupação com o planeta, é a outra face desse consumo. É a outra face da mesma moeda. É para tirar uma isenção de culpa, porque nós não temos muito escapatório, nós estamos diante dessa pressão. Então, quando eu lanço mão, ou um artista latino-americano lança mão, creio eu que é mais uma prática política de resistência à ordem do consumo, à ordem dominante do consumo. Comigo não é lixo. Comigo também não descarta. Comigo é objeto de arte. Comigo é objeto de arte. Aqui no caso, eu recorto essas latinhas com a tesoura, faço uma linha assim de uns 9 metros e trampo por cima delas. E vira só isso, vira apenas casca, apenas aparência. Ela não é mais uma lata que serve para embalar coisa alguma.
ela tem uma presença que é só dela. Não é? Cada um vira um exemplar único, irrepetível. Eu posso repetir 300 vezes essa operação e sempre vai dar uma lata nova, uma original. Isso é, creio eu, um trampo do sistema da industrialização em série. Eu acredito nisso, tá? Por isso que eu fiz. Olha, vocês não vão ver exatamente o que é. Esteve há pouco tempo exposto do Oscar Niemeyer. São imagens da periferia das imagens. As imagens mais banais do consumo. São flyers, cartões, coisas ímãs de geladeira, coisas assim, que te chega pela caixa do correio, que te entrega no sinal de trânsito, que está na cantina da escola, que está no balcão dos espaços culturais. E fala de quê? Fala de tudo da cidade. Tudo que tem da cidade. Festa de reggae, festa de rock, festa do peão, festa, não é, do sexo, dos strip shows, do Casablanca, comida por quilo, táxi, bujão que te entrega na porta, ou água que te entrega na porta. Então, na verdade, são uma série de facilidades e serviços, de promessas, de conforto e de prazer que ali estão te ofertando. E eu juntei todas elas, dessa série de molduras também descartáveis e efêmeras, que são modelos superados da tradição. Nessas casas de gesso, no caso eu comprei no Ornamental, que é na Paranaíba, frente à Igreja de Santa Maria, tem uma loja que vende esses gessos. E eu comprei lá esses diversos modelos que fingem ser neoclássico, barroco, romantismo, etc. Esses modelos, o que eu quero comentar é isso, que antigamente as imagens estavam exatamente conectadas no mundo da tradição, conectadas muitas vezes ao culto, elas tinham uma presença solene dentro de uma moldura, não é? Ou fiz também alguns objetos que do caso as esculturas, mas ali era o lugar de culto dos objetos. Essa tradição que nessa obra minha está virando fantasma, que está em desaparecimento, que está em apagamento, e é por isso que as molduras são brancas e a parede também é branca. E no lugar das antigas imagens que essa tradição celebra ainda, eu substituí por imagens efêmeras, descartáveis do consumo. Aquilo que se perderia, que a gente carrega e depois joga assim, polui a cidade, ou joga no lixo mesmo, e aí, claro, eu tentei congelar. E elas todas juntas eu chamei, muito prazer, Goiânia. A cidade se apresentando, como se fosse uma crônica de uma cidade grande, com todos os seus serviços, suas facilidades, seus prazeres. A ideia é essa. Bom, eu não vou tentar ampliar para vocês verem exatamente o que é, porque complica um pouco. Depois a manipulação aqui no computador. Mas são ímãs de geladeira, disque gás e disque água. E apenas nessa amarela tem também um pit dog da Praça do Avião que eu pedia, chamado esmilinguido. Mas a outra ali é ultra gás e disque água, azul. E nessa também tem disque água, ou de farmácia, drogajato. Bom, também é a mesma coisa. São imagens da periferia das imagens, imagens que vivem na cozinha, atinge a quem? A empregada doméstica, a dona de casa que cozinha, ela atinge na função, está lá na geladeira para ela chamar o gás, para ela chamar a água, para ela pedir o remédio, está para isso. É o artista, claro, que tem a mágica de Midas, de tocar e transformar numa outra possibilidade. Essa outra possibilidade agora é uma imagem digital, onde eu repeti esses ímãs, eu escaneei apenas um de cada e repeti a exaustão, criando essa ideia de infinito, de
profusão, de sem fim. Faço uma reprodução de uma técnica sofisticada chamada lambda print, que é laminada a fosco, e são emolduradas, e tem uma dimensão razoavelmente grande, cerca de 1 metro. Isso foi comercializado, boa parte delas, numa galeria do Rio de Janeiro chamada Arte em Dobro, e aqui no Centro Cultural ainda tem uma na minha sala. A migração de um território para o outro. A imagem que era da doméstica virou agora a imagem da madame, não é? Porque o artista tocou. Mas eu também, assim como a lata que eu recortei, eu faço questão de deixar presença. A presença é um jargão meio chavão, mas é a presença da minha mão fazedora. Eu não sou uma máquina. Eu não sou uma máquina, eu não sou preciso. Eu erro. Eu faço, não sei operar Photoshop. Eu fiz do CorelDRAW. E eu fiz no tempo que eu não sabia aquela história de repetir. Dar um Ctrl do seu que aí vai fazer. Repete. Eu não sabia isso. Então eu arrastei cada uma dessas e coloquei ali, com a minha mão. Cada uma delas. Então tem espaços diferentes. Tem uma solução meio engenhosa para poder fechar os cantos, uma sobreposição assim, sabe? Eu não sei, dar um corte diagonal numa imagem, quadradinha. Mas tudo isso eu acho que fala assim, foi o artista que fez. Ele não é exatamente um designer, sabe? Ele não é alguém que trabalha de uma maneira mais funcionalizada. Ele é um experimentalista. Bom, eu trouxe essa imagem da Bárbara Kruger, é uma imagem de 87. Compro, logo existo. Na sociedade de consumo, você é o que os seus bens de consumo lhe conferem. Você é do nível, do status, do grupo, de acesso ao que os bens de consumo te permitiu. E você acredita piamente que você é maior, que é melhor, que é pior, que é etc e tal, porque a tua existência está moldada a isso. Olha, o Duchamp, quando ele pensou aquela obra de arte, é como se ele tivesse falado assim. Então, a coisa é assim, cogito ergo sum. Não é que a máxima, então, penso, logo existo. Ele já deu um tranco, parece que ele fez assim, cogito ergo non sum. Penso, logo não existo. Eu interrompo a vida desse objeto e, óbvio, acaba criando uma sobrevida para ele. Agora, a Bárbara Kruger, já é de 87, ela vai dizer que você existe se você consumir, se você estiver conectado. O que é que ela está usando aí? As estratégias da publicidade, imagem e mensagem, mas criando uma contra-ideologia. Porque ao mesmo tempo que ela fala que você só existe porque consumo, parece que você cria uma certa resistência ao consumir. Eu não sou tão manipulável, sabe? Eu sou diferente. Ela te colocou uma potencialidade crítica do processo. Seu Fleury, ela foi mais cínica, na verdade, né? Ela usou todas essas estratégias da publicidade, da industrialização. Ela cria essa instalação que parece mais uma loja chique de um shopping e fala assim, sim para tudo, né? Ou seja, tudo, quase que tudo é belo no amor, né? Tudo é passivo de ser consumido, tudo é passivo de ser idolatrado, tudo é passivo de ser arte também. Jeanne Rose é uma outra artista americana. Ela, em 1999, ela vai também lançar mão de uma estratégia mais publicitária, que são esses letreiros com mensagens que tem na rua.
compre isso, compre aquilo, lançamento, novo isso, novo aquilo. E ela coloca isso, proteja-me do que eu quero, proteja-me dos meus desejos, proteja-me da minha vontade. Ou seja, eu me imunizo contra o consumo. Se eu não posso desejar, se eu não posso querer, se eu peço uma proteção, isso é uma contra-ideologia ao consumo. Isso é uma mexida. Você vai embora e essa frase vai junto com você, para a sua casa. Proteja-me do que eu quero. O que será que eu quero, né? E que eu pediria proteção. O Richard Prince, em 1989, ele lança a mão de uma... Todo mundo reconhece, né? É uma propaganda de Marlboro. Das tais coisas que a gente fala assim, fator de unicidade nacional. O americano se identifica muito com essa cultura country, né? com a cultura do cowboy, do vaqueiro, do dominador do território, do conquistador. A figura está indo ali laçar um boi ou um cavalo bravo, um bisão, sei lá o quê. Os homens da terra de Marlboro, os homens usam Marlboro, a campanha falava disso. Ele retira a mensagem, apropria da imagem e lança como dele. Como é uma imagem apropriada, e ele vai lançar de uma outra escala, ela vai ficar toda pixelizada, toda cheia de ponto, mostrando que de fato assim, ele não é um fotógrafo. Ele é uma figura que tomou emprestado uma outra imagem, deu-lhe um outro sentido. Não é? Onde as pessoas se identificam muito. E vira um novo item de consumo. Uma maravilha consumir essa figura com que a cultura se identifica. Um latino-americano, como eu, o Ednei Antunes, também lança a mão dessas imagens. Só que ele também vai inserir aqui um conteúdo mais político, mais crítico. O que o Ednei está fazendo aqui com retratos de Michael Jackson, do tempo que ele foi mais bonito da vida, ainda não tinha deformado, mas o Michael Jackson e a ovelha Dolly. Não é assim? O Michael Jackson é quase um Frankenstein pós-moderno, né? Ele foi todo modelado, construído e depois atingiu a perfeição como o Frankenstein, e depois o Frankenstein começa a deformar, porque os ossos continuam em crescimento e ele vira um monstro. Do Michael Jackson também, coitado, sabe? Ficou lindo e depois ele começa a se deformar. Mas o fato é, a Dolly é um objeto de série, é um clone. É um clone. O homem conseguiu clonar a natureza, um ser vivo, e agora pode fazer em série Dollys ou Jacksons. Não é? E essa apropriação de algo vai transformar em outro, o Ednei vai carimbar como um neo-readymade. E vai instaurar, então, esse trabalho é do Centro Cultural. Nós adquirimos ele no Salão Centro-Oeste. E não que ele participou do Centro-Oeste, o artista foi homenageado e nós pedimos essa obra. Solicitamos essa obra para a coleção por achar que era uma obra importante. E ao lado desses dois espelhos de camarim, cheio de lâmpada acesa, que não está acesa por causa da foto, mas de lâmpada acesa, e é quase que irresistível você se dar uma olhada no espelho de camarim das lâmpadas acesas. Eu acho que todo mundo sonhou um pouquinho com isso, e ao fazer isso você também é carimbado, você também, a sua imagem também agora foi apropriada pelo artista, foi tomada como dele. Então, assim, tem um teor crítico muito grande nisso, tem um teor politizado muito grande de cima disso, que é diferente de um Richard Prince, não é diferente de um Warhol. Ele vai ser mais visceral, não vai pegar esses pops bonitos americanos, Jackson ou Dolly, que no caso do americano, eu acho que é inglês a Dolly, não esses, mas vai pegar mendigos de rua, lixo, resto, né? A escória, aquilo que está tomado das calçadas, bêbados ou doido por crack, aquilo que nós ignoramos completamente. E ele vai fazer criar uma espécie de comerciais
Isso, nós já sabemos do sistema, né? Uma imagem escolhe uma mensagem. E aí está, a imagem aqui está associada a um veneno de mata-rato. Quem é essa? É do Ednei Antunes. É do Ednei Antunes também, é do mesmo artista. Eu apresentei 3 minhas, 3 dele. Essa é a terceira, não, essa é a segunda dele. Bom, é como se dissesse, é assim que a sociedade gostaria de tratar esses indivíduos. Vamos acabar com a pobreza? Vamos dar um veneno para ela, se bem eficaz. Ou colocar dentro de um estádio de futebol e jogar uma bomba atômica, que acaba dela inteira. Como o deputado Justo Veríssimo falava com o Chico Anísio, o Ednei faz uma coisa assim, é muito ácido, é muito crítico mesmo. Como ele coloca, associa esse mendigo ao furanã, remédio de matar-rato. Há 2 anos atrás, ele pega um prêmio no Salão de Anápolis, apresentando essa série de digamos, menores, me parece menor de rua, presos. Tipo, como é que chama esses lugares que prende menor de rua? Coge, sei lá. Não, juizado de menores, sei lá, nesses lugares. E tem uma série de obras que ele coloca essa tarja nos olhos, que é uma máscara social que a nossa sociedade criou, o cinismo de proteção ao menor, que não pode fazer exposição dos menores na mídia, nem nas notícias, então sempre que ele estiver numa situação inferiorizada, tem de proteger a sua identidade com essas tarjas nos olhos. E da mesma cor dessa tarja vermelha, que é até agressiva, porque eles também estão presos ali, o Ednei também cria essa moldura e projeta ali uma espécie de uma base, um altar, todo cheio de marcas onde essas crianças jamais terão acesso. Rolex, Nokia, Gucci, Nestlé, Sony, McDonald's, Nike e, sei lá, aquele cavaleiro ali é Ferrari, né? Preciso dizer que é crítico também, né? Esse artista, ele é o quê? Ele é neozelandês, é isso? Não, ele é de Barbados. De Barbados. Chama Ashley Bickerton. Esse trabalho do Ashley Bickerton é de 1980. É autorretrato. É um autorretrato. Na sociedade de consumo, você é as marcas que você consome. O tipo de escova de dente que você usa, o tipo de sabonete, de desodorante, de marca de roupa, de marca de sapato, do telefone, do carro. As suas marcas te conferem uma identidade. A junção dessas todas as marcas traduziria o acesso, o gosto, não é, dessa pessoa que está ali, identificada através desses signos do consumo. Essa é uma outra artista chamada Margarita Pazza, é argentina. A Margarita Pazza, ela já faz uma leitura do que ela chama de a cidade, os diversos signos de controle ou de pseudo-permissão de acesso de uma cidade, né? Desde cartão de crédito, sinalização, placas de informação, de como você vai se estruturar. E ela desenha uma espécie de mapa, como se fossem quarteirões, praças e tudo mais, e se coloca no meio dessa representação, virada de costas, como se negasse ao sujeito, né? O sujeito é o que o sistema permite que ele seja. Eu troquei esse de lugar também, mas achei. É um chinês chamado Wang Guanji. Wang Guanji. Eu não sei se esses nomes falam assim não, tá, gente? Mas é assim que escreve.
eu não sei falar chinês, mas é uma imagem que nós reconhecemos, ela celebra a Revolução Chinesa, são operários chineses carregando a bandeira do socialismo e carregando um deles empunhando o livro vermelho do Mao Tse Tung, e eles são os amarelos, fazendo ali a Revolução. Uma imagem bastante emblemática que nós lembramos desde algumas imagens também revolucionárias russas, e que agora foi transposta para a cultura chinesa, mas na China também teve esse tipo de abordagem dessas imagens que celebraram a Revolução. E ele vai estabelecer aqui um paralelo com a cultura Coca-Cola. A China socialista sustenta o capitalismo do mundo. O mundo inteiro está entrando em crise, a Europa inteira entrou em crise, os Estados Unidos entrou em crise. Fatalmente o Brasil irá entrar também, porque cada vez mais os produtos são fabricados na China. Tudo é fabricado na China. A maioria dos produtos industrializados, das grifes. Então, ninguém costura mais ou fabrica mais alguma coisa na Europa. Tudo desloca para a China. Cria e reproduz. É a mão de obra mais barata do mundo. São centavos, são explorados. Mas um país que tem zilhões de pessoas, que é bilhão, no caso da China, eu acho que é 3 bilhões, fica impossível você ter uma economia que sustente todos eles, ou que o socialismo banque todos eles. Então é um falso socialismo. Na verdade, ele sustenta o capitalismo. Então a maneira do artista se mostrar isso é, naturalmente, migrar para outros campos, para outro território, para outros mercados, e dar visibilidade, porque da China também rebrilha esse tipo de abordagem, e mostrar essa imagem toda carimbada com os números de série dos produtos industrializados, né, das séries infinitas, que vai preenchendo todo o campo aí, que simboliza, claro, todo mundo. Esse é um outro argentino chamado Marcelo Pombo, chama Escultura Ultra Inteligente. O Marcelo Pombo cria um sistema da ultra inteligência. Então ele cria assim, a cidade ultra inteligente, o livro ultra inteligente, diversos produtos ultra inteligentes. No caso, esse é o sabão em pó, ultra inteligente, que sabe separar a mancha que foi feita por aquele produto, daquele químico, daquela outra que foi feita daquele, vai agindo em cada mancha, conforme a necessidade dela ser lavada, para que todas alcancem a perfeição. Claro que isso só pode existir no plano de ficção mesmo, no plano da crítica. Isso seria impossível, de fato, de se estabelecer assim. Mas é uma crítica porque a publicidade lança dessa estratégia. Me ocorre, quando eu olho para essa imagem, pensar o sabão Omo, que desde que eu sou menino, que ele está lavando mais branco. Assim, o Omo lava muito mais branco. Foi como ele apareceu, criado pelo Boni, da Rede Globo. O Omo lava muito mais branco. O novo Omo lava mais branco ainda. O novo Omo com lipolase lava ainda mais branco. E ele, cada ano, a campanha nunca se esgota. E ele sempre vai lavando mais branco, mais branco, mais branco. Que me ocorre pensar que vai chegar no momento e vai virar a roupa invisível do rei. Vai desmaterializar e o povo vai pensar que está mais branco ainda. Então essa imagem do Marcelo Pombo, que também é argentino, me ocorre pensar isso. Sempre, ou a Margarita Paxa, ou o Marcelo Pombo, o Ednei Antunes, ou eu acho que tem um conteúdo de política ou de crítica dessa sociedade de consumo que é diferente da celebração aos bens de consumo de um americano.
Eu gostaria de terminar, então, com esse trabalho que é de um mineiro. Ele apareceu aqui há 2 anos atrás, ele é de 2011, no Salão do Centro-Oeste. Ele achou que poderia qualquer lugar do Brasil concorrer, mas eram só estados do Centro-Oeste. E ele mandou essa imagem, que na verdade são adesivos para adesivar alguma superfície, e que dá esse tranco no sistema também. São margens de reconhecimento, chama telemensagens. Nós reconhecemos, são as marcas da telefonia nacional, não é? Oi, aí ele pensa o inverso do oi, né? Tchau. Claro, escuro, não é? Vivo, morto, não é? Tim, fim. E com fim, eu acabei meu cineminha. Tá?